ressurreição, o que é a morte, o que é a ressurreição, quantas ressurreições vai ter, e saber a respeito do juízo eterno. Saber aquilo que a gente estudou aqui, a escatologia, né? O que está reservado para o mundo, qual é o fim do mundo. Isso é o mínimo, isso é o leite. E é aí que eu fico preocupado, porque hoje não se ensina nada disso em muitos lugares por aí. Tem crente antigo que não sabe o que é salvação, não sabe o que é ressurreição, não sabe o que é fé, não sabe o que é juízo eterno, não sabe o que é imposição de mãos, não sabe nada. E o escritor de Deus está dizendo que isso aqui é um discipulado. Eu não posso batizar alguém nas águas que não tenha pleno conhecimento disso tudo aqui, que não saiba o que é a doutrina da salvação, que não saiba as coisas básicas da doutrina das últimas coisas, da doutrina da morte, da doutrina da ressurreição, da doutrina dos batismos. Eu preciso ensinar isso para o povo. A igreja precisa ensinar os crentes, novos convertidos, tudo isso aqui. Glória a Deus. E é por isso hoje que tem essas aberrações que tem por aí, porque os crentes são ignorantes da palavra de Deus. Eles não conhecem a palavra de Deus, não leem a Bíblia, não têm conhecimento do mínimo necessário. E é por isso que são tão enganados, são tão iludidos com tanta gente que fala tanta coisa por aí, porque eles não têm nenhum conhecimento. Se vocês vão aí nesses grandes movimentos que tem por aí hoje, um outro dia uma pessoa disse que ele ficou na porta de uma igreja dessas aí, bem famosa aí, na sede dela assim, e ele ficou ali um tempão. Entraram milhares de pessoas naquele local, e ele contou menos de 20 pessoas com Bíblia na mão. Então, se nem a Bíblia eles não conhecem nada, não são discípulos de Jesus. E se eu não aprender de Jesus, eu não tenho nem descanso na minha alma. É o que Jesus disse. Vamos ler lá Mateus 11 e 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Para que eu tenha descanso na minha alma, eu preciso aprender de Jesus. Jesus disse: aprendei de mim. E como é que eu aprendo de Jesus? Pela palavra de Deus. Porque quem fala de Jesus é a palavra de Deus. Hoje eu estava vendo um programa até com um professor, já falei dele aqui, o professor católico, Felipe Aquino, da Canção Nova, e ele mesmo, católico, ele mesmo, aí eu fizeram uma pergunta assim, até que ele ficou meio atrapalhado assim, porque perguntaram assim: está escrito na Bíblia que Maria subiu ao céu em corpo e alma? O que está escrito na Bíblia? Ele disse assim: não, na Bíblia não está escrito. E por que na Bíblia não está escrito? Ele disse assim: porque a Bíblia foi escrita para falar de Jesus. Ele mesmo, hein? A Bíblia, o assunto da Bíblia é Jesus. Ele falou: por isso que eu estou falando lá de Maria. Né? Então, mas nesse ponto ele tem razão. A Bíblia foi escrita para falar de Jesus. Então, como é que você vai aprender de Jesus sem aprender da Bíblia? Não tem. Para você conhecer Jesus, você precisa conhecer a Bíblia. Então, se eu não aprender de Jesus, Jesus disse: você não vai ter descanso na sua alma. Porque é através do aprendizado, do discipulado, que eu desenvolvo a minha fé, e que eu tenho a esperança da salvação, e que eu posso descansar. Glória a Deus. O que vai me dar firmeza, porque a minha fé ela tem que estar enraizada. Paulo escreve isso lá em Colossenses, vamos ver se eu acho aqui. Colossenses, o capítulo 3, ou é 12, deixa eu ver se eu acho aqui.
não estou achando aqui o versículo, mas ele diz que a nossa fé tem que estar arraizada, arraigada, não é? Colossenses 2:7. 2:7, isso mesmo. Pode ler. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Isso, obrigado. Então, veja bem, porque fostes ensinados, vocês estão arraigados e sobre-edificados nele, confirmados na fé. O ensino, o discipulado, faz com que nós nos enraizemos, nossa fé fique enraizada. Quando tem um vendaval por aí, vocês podem ver muito bem, às vezes cai árvore. Por quê? Porque ela, na raiz dela não era forte o suficiente, ela não estava tão desenvolvida que segurasse a árvore. Veio o vendaval, levou a árvore. Por quê? Porque a raiz dela não estava desenvolvida. Nós não caímos espiritualmente se as nossas raízes estiverem firmadas em Jesus. E o que é que nos faz aumentar nossas raízes? O ensino da palavra. Olha o que ele diz aqui: assim como fostes ensinados. Eu só posso ter um desenvolvimento se eu for ensinado. Então, o primeiro ensino é o discipulado, esse primeiro ensino para o novo convertido. Mas hoje nem esse ensino é dado. É leite, é o ensino mais simples, mas é o ensino de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, de doutrina dos batismos, de imposição das mãos, de ressurreição dos mortos e juízo eterno. É esse ensino que deve ser feito. E a igreja, ela precisa, na escola dominical, precisa ter uma classe para os novos convertidos, que é o discipulado. Precisa haver no curso de ensino. É interessante que seja dado um ensino à parte para os novos convertidos, até chegarem ao batismo. E não pode ser batizado nas águas aquele que não tem pleno conhecimento disso que é básico, do leite racional. Porque senão ele vai tomar apenas o banho. Ele não vai ser um discípulo. A gente só batiza discípulo. Não estou dizendo que se a pessoa aceitar Jesus e não for discipulado, não vai para o céu. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? Mas por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for. São dois instantes diferentes. Tem o primeiro instante que a pessoa se torna filho, e tem o segundo instante que a pessoa se tornou discípulo, porque ele aprendeu de Jesus, ele se tornou aluno de Jesus. E aí então ele pode descer as águas, porque ele já tem base. A sua fé está enraizada, porque ela aprendeu de Jesus. Eu vou dar uma pausinha aqui para o neném cantar o hino, depois a gente continua. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido é teu nome. Deixa eu louvar o CD aqui. Põe esse aqui. Põe esse número 2 aqui. Isso, os dois. A Bíblia diz: quem tem fôlego, louva o Senhor. Como nós temos fôlego, vamos louvar o Senhor. Esse hino de bom conhece, eu gostaria que nós louvássemos tudo junto. Nós vamos sair tudo aí na fita, né? Aleluia. Amém? Bem mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meu fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas
que o mundo conhecer e as riquezas, tesouro desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouro desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Aleluia! Me amou. Glórias a Deus! Louvado seja Deus, aleluia. Então nós vimos que a igreja tem que Glória a Deus. ensinar. Ensinar primeiramente os novos convertidos, não é? Com aquele leite, Obrigado, irmão. que já não é pouca coisa. É um leite, como dizia minha afinada sogra, que tem substância, né? Então, e muita gente não sabe nem isso. Agora, vejam o cuidado. A igreja tem que ensinar. Agora, se ela tem que ensinar, ela tem que tomar alguns cuidados. Primeiro cuidado, dar prioridade ao ensino da palavra. Se a tarefa dela é pregar o evangelho aos incrédulos e ensinar os crentes, a igreja tem que dar prioridade ao ensino da palavra, que também nós temos visto falta disso nos últimos tempos. Não é? As atividades de ensino na igreja, elas têm que ser prioritárias. Eu não posso tirar uma reunião
dominical por causa de uma festividade, eu não posso tirar uma reunião de escola dominical, porque você vai não sei onde, não sei nada. A igreja não existe para evangelizar e para ensinar. Então tem que dar prioridade, incentivar, apoiar as atividades de ensino, sempre procurar melhorar essas atividades. Nós vivemos num país, irmãos, em que a educação não tem um valor. Nós estamos, por isso que o Brasil não vai para frente, porque a educação não tem nenhum valor. Nós acabamos agora de ver aí os Jogos Olímpicos, e país que vai sediar as próximas Olimpíadas, né? Ganhar aí um número pequeno de medalhas, e ainda a gente vai ver a história de quem ganhou medalha. É um herói, não é? A nossa medalha de ouro aí da ginástica, o cidadão, o pai é que fazia as argolas lá, que ele ganhou agora a medalha de ouro, mas o pai é que fazia os aparelhos em casa, porque ele não tinha nem onde treinar. Não é? Então, mas por quê? Porque não existe um incentivo a isso. Não existe incentivo. Em compensação, vocês veem americanos ganhando um monte de medalha aí, por quê? Porque eles estão praticando esporte na escola e tudo, desde o começo e tal. Existe então um valor. Não adianta cobrar. Não existe uma política de esporte, não adianta cobrar os atletas. Não se dá valor ao sistema educacional do Brasil. E a gente traz isso para a igreja. Também não se dá valor ao ensino da palavra na igreja. É verdade. Existe essa mentalidade, só que a gente tem que seguir, não é a mentalidade, nem a cultura do mundo. A gente tem que seguir a palavra de Deus. Então a gente tem que dar prioridade. Para ensinar tem que ter bons professores. Veja que os apóstolos disseram: olha, nós somos os principais professores, porque nós aprendemos de Jesus. Então, para ter um problema da ciência social, vamos colocar outras pessoas, porque nós não podemos descuidar do ministério da palavra. Quando Barnabé viu aqueles crentes de Antioquia, ele viajou quilômetros e quilômetros para buscar Saulo, porque ele sabia que Saulo era uma pessoa que conhecia, que podia ensinar. Então também nós temos que colocar à frente do ensino pessoas que saibam, que conheçam. E se não conhecem, vamos preparar essas pessoas para depois elas ensinarem. Porque tem muita coisa hoje na igreja também, muita gente que não sabe nada e está ensinando. Qual é a maior reclamação que se tem em muitas escolas dominicais por aí? É que o professor da escola dominical não sabe nada. Fica enrolando lá e tal, contando testemunho e tal, e o assunto está descendo no ensino. Por quê? Porque não tem preparação que tem ensino. Então nós temos que... Então, se a tarefa da igreja é ensinar, no discipulado nós temos que ter esse cuidado. E outra coisa, para ensinar novo convertido, tem que ser gente que sabe mais. Existe um erro muitas vezes. Para classe de novos convertidos, não é qualquer um professor, não. O melhor professor tem que ser para os convertidos. Não, ao contrário, o melhor professor tem que ser para os novos convertidos. Verdade. Então, é esse o caminho que nós temos de tomar. Então, a igreja tem que dar prioridade. Segundo, tem que ter formação de pessoas competentes, e incentivar essas atividades. Muito se fala hoje. A gente tem os famosos cultos de oração e doutrina durante a semana. Em muitos lugares, porque o pessoal trabalha por causa do trânsito, por causa de tanta coisa, não vem. Então, se o povo não vem, então um domingo à noite trata de dar culto de doutrina também. Não é? Nós temos que priorizar a palavra, o ensino. Isso tem faltado nas igrejas hoje. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que os crentes não aprendem e não têm a sua fé arraigada em Jesus, e o resultado disso é o fracasso espiritual, é o engano, é o envolvimento com o pecado, é a frieza espiritual, é a perda de santidade, porque o que santifica é a palavra. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Crente que não tem contato com a palavra, que não conhece a palavra, ele é facilmente enganado pelo diabo, ele não resiste às provas,
ele não resiste, porque é aquela árvore que passa um vendaval, cai. Então, a fugida, né? Inventa essas coisas todas e a pessoa vai sendo enganada. A importância do discipulado é esse. Porque sem o ensino, sem conhecimento da palavra, o povo de Deus é destruído. Oséias, capítulo 4. Hoje mesmo eu terminei o esboço do livro de Oséias, porque o próximo trimestre da escola dominical nós vamos estudar os 12 profetas menores. Hoje eu estava estudando justamente isso aqui. Oséias 4 e 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tudo rejeitasse o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O meu povo foi destruído porque lhe faltou oração, faltou culto, e faltou conhecimento. E aqui, quando Oséias está escrevendo aqui, ele está falando do povo das 10 tribos que constituíram o reino do norte, o reino de Israel. E nos dias de Oséias, essas 10 tribos foram dizimadas, foram destruídas. Até hoje, os judeus chamam das 10 tribos perdidas de Israel. A destruição aqui que ele fala é uma destruição física, mas ela tipifica, ela é uma figura da destruição espiritual do povo de Deus de hoje, que é a igreja, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão do discipulado. E depois que a pessoa é batizada? Depois que a pessoa é batizada, o que ela deve fazer? Agora que ela já está batizada nas águas e ela foi integrada na igreja. Porque um crente, irmãos, ele tem que estar ligado na igreja local. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para eu vencer o mal, para eu ficar salvo até o fim, eu tenho que estar na igreja. Amém. Eu não posso servir a Deus sozinho, eu tenho que estar integrado na igreja. Paulo escrevendo disse assim: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, todos nós somos o corpo dele. E no corpo, uma célula não vive sozinha, ela depende das outras. Nós não podemos viver servindo a Deus na terra sozinhos. Nós dependemos dos outros, e esses outros nós nos reunimos na igreja local. Então eu tenho que estar integrado. Por isso, quando eu me batizo nas águas, eu me torno membro de uma igreja local. Eu estou integrado. Eu agora faço parte daquela igreja local, que faz parte da igreja universal. Então, minha vida espiritual tem que ser feita junto com os irmãos. Não existe esse negócio de crente sozinho. Nos Estados Unidos já estão inventando isso. Aí quando passou esse vídeo no Pedro, que conheceu muito bem, o diretor dele da escola, foi para os Estados Unidos, uma das primeiras coisas horrorosas que ele viu lá foi isso. Que tinha um cidadão assim que dizia: não, a igreja, você pode até batizar, a pessoa se batizava sozinho. Tinha uma máquina lá, ele tinha uma moeda, você estava na cadeira, a cadeira andava, baixava assim na piscina e saía do outro lado. E depois ele recebia a ceia, o pãozinho, um pedacinho de pão e o vinho vinha pelo correio. Não é? Diz meu oferta, ele já mandava pelo transferência bancária. Então isso não existe, irmãos. A igreja ela tem que ter convivência. Tá certo? A igreja ela é uma comunidade. Por isso que eu tenho que estar integrado na igreja. E depois que eu estou integrado na igreja, então agora o que eu faço? Continuo aprendendo. Porque Jesus disse: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho. Eu sempre tenho que aprender de Jesus. Nunca eu vou me formar nessa escola. Não tenho
Você tem que aprender até o fim. Aleluia. É interessante entre os rabinos judeus, existe um livro dos judeus chamado Talmud, né, que tem todas as tradições judaicas. E ali conta a história de um rabino, né, um mestre judeu. A gente viu aqui quando diz assim, rabi quer dizer mestre. Então, um rabino judeu mandou um discípulo dele, um aluno dele, ler toda a Bíblia. No caso, seria o Antigo Testamento, né? Porque o judeu só tem o Antigo Testamento. Isso estudou anos a fio, estudou. Quando ele acabou de estudar, ele já chegou para o mestre dele, para o professor dele, e disse: olha, eu já estudei tudo, agora o que eu faço? Aí o mestre virou para ele e falou: começa tudo de novo. Ele falou: mas eu já estudei tudo, já aprendi tudo, por que eu tenho que ler de novo? Por que eu tenho que estudar de novo? Aí o mestre dele disse assim: porque a gente pode esquecer. Aleluia. O que a gente aprendeu, a gente pode esquecer. Para não esquecer, eu tenho que lembrar, eu tenho que estar sempre lendo para não esquecer. E aí ele disse: mas então até quando eu tenho que estudar? Ele disse assim: até o momento que você não esqueça mais. E aí ele disse: qual é esse momento que eu não me esqueço mais? É o dia que você morrer. O dia que você morrer, você não corre mais o risco de esquecer. Então, por isso que Jesus disse: ensinamos a guardar todas as coisas que eu vos tenho. Eu tenho que continuadamente aprender. Mas e se eu aprender tudo e tiver uma memória excelente que não me esqueça de nada, eu posso parar de aprender? Vamos ver o que a Bíblia diz. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios 4 e 13. Efésios 4 e 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Se você por um acaso, eu não conheci ninguém até hoje, mas se você por um acaso aprender tudo, nunca ter se esquecido de nada e ter uma mente que não se esquece de nada, se você ficar perfeito, eu posso parar de ler? Posso parar de estudar a palavra de Deus? De aprender de Jesus? O apóstolo Paulo diz não, porque você só pode parar o dia que todos, que você não serve a Deus sozinho, você está numa igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, se você chegou lá, os outros não chegaram. Então você tem que continuar aprendendo até os outros chegarem. Então não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Agora, esse segundo ensino, com o tempo, esse segundo ensino já não é mais aquele leite racional. Vamos ler lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 12 até o 14. Hebreus 5, 12 a 14. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vós torne a ensinar, quais sejam as primeiras rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que é necessário, necessita de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimentar de leite, não está experimentando da palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, aos quais, em razão do costume, tem o sentido exercitado para discernir tanto bem como mal. Amém. Então veja bem, o escritor aos Hebreus diz aqui, tem umas coisas que eu queria falar para vocês que são de difícil
são coisas mais profundas da palavra. Mas eu não posso falar para vocês, porque apesar de vocês serem crentes antigos e já deviam ser mestres, vocês estão muito mal aí, precisam ainda de leite. Mas existe um outro alimento, que ele chama aqui do sólido mantimento, que é para aqueles crentes que já estão maduros, aqueles crentes que já estão experimentados na palavra. Então esse segundo ensino é o ensino da maturidade. Aí é a feijoada, aí é o alimento sólido, as coisas de difícil interpretação, as coisas mais profundas, mas a gente continua a precisar continuar a aprender. Então, lembrando, para nós terminarmos, igreja serve para evangelizar o incrédulo e ensinar o crente. O novo convertido, recém-nascido espiritual, o crente imaturo, ele precisa aprender com o leite. Mas esse leite não está sendo nem dado hoje ainda. Hoje estão fazendo igual aquele pessoal que joga água, né? Leite e fica assim. Lá, o que é esse leite? Arrependimento nas obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Quando a pessoa aprendeu isso, tem sua fé arraigada, ela está pronta para o batismo nas águas. E depois do batismo nas águas, ela tem que continuar a aprender. Mas se ela já estudar tudo, ela pode esquecer, então ela tem que aprender de novo. E se ela nunca esquece, e se ela já sabe tudo, ela tem que continuar aprendendo porque os outros ainda não sabem, porque os outros ainda podem esquecer. E o que é esse segundo ensino? É o sólido mantimento, é as profundidades da palavra de Deus. Amém.